Hello, minha gente linda, chegamos aqui no 20º dia e eu tô bem feliz porque aqui nós estamos, né? E o dia de hoje ele diz o seguinte: estou determinado em ver, né? Ou seja, eu quero ver. Ah, Nós estamos agora entrando num processo onde a gente começa a nos sentir e ver verdadeiramente o quão responsáveis nós somos por aquilo que pensamos, por aquilo que vemos, pelas percepções que temos. No dia de hoje, a partir do dia de hoje, você já começa a falar o seguinte: ok, se eu sou responsável por isso, então eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o que é, eu quero ver a realidade, eu quero ver as coisas assim como são. Eu não quero mais viver nessas percepções erradas, eu não quero mais viver dominado pelo medo, eu não quero mais viver preso a tudo isso, eu quero ver, né? Eu quero realmente enfrentar tudo isso. E hoje mesmo, conversando com uma pessoa, ela me disse assim: nossa, como é difícil, né? Esse lance de querer realmente encontrar o nosso verdadeiro ser, como é difícil, né? Essa atitude de querer ver as coisas como são. É tão mais fácil, né, quando a gente vive assim, baseado nas nossas percepções, muitas vezes erradas, né, mas que não doem, que na verdade não nos levam a essa briga interna. E eu estava falando com ela, na verdade, eu acredito que uma vez que a gente para de brigar com a realidade, para de brigar com o que verdadeiramente é, nós encontramos a paz, né? Porque uma palavra que eu aprendi e que fez muita diferença na minha vida e que eu aprendi a tê-la como assim algo muito importante no meu vocabulário diário é a palavra acolher, né? Acolher a realidade do jeito que ela está se apresentando a mim. Acolher a realidade para que eu consiga aceitar e para que eu consiga perdoar, para que eu consiga mudar, né? E essa palavra, na verdade, ela tem, assim, como é que eu vou dizer para vocês, um efeito muito grande dentro da gente, porque quando eu acolho o que é, né, quando eu acolho a realidade do jeito que ela se apresenta a mim, eu paro de brigar, né? Eu paro de lutar contra aquilo que eu não posso mudar. Eu paro de lutar contra aquilo que não está na minha alçada mudar. E as coisas começam realmente a fazer mais sentido. Então, eu gosto de dizer o seguinte, que a vida, muitas vezes, ela se apresenta a nós como, vamos dizer assim, um rio onde todos estão ali se sacudindo, se batendo, né, para se salvar, né, para fazer alguma coisa para se salvar. E de repente, quando chega a hora da gente precisar de ter força, de ter vitalidade, nós estamos exaustos, porque a gente já nadou tempo demais contra a correnteza, nadamos tempo demais contra a realidade, contra aquilo que é, cansamos de brincar de Deus, cansamos de querer saber o que é, o que não é. E aí, realmente, a hora que precisa ter essa força, a gente não tem. Então, eu acho que acolher a realidade é você estar nesse rio, né, e segurar na boia que Deus te dá, que a vida te dá. Segurar ali, sabendo que você não vai afogar. E de repente você começar a boiar, né? Você começa a boiar diante da realidade que se apresenta. E quando você começa a boiar diante dessa realidade que se apresenta, o fluxo começa a te conduzir, né? O fluxo do rio começa a te levar. E na verdade, quando o fluxo do rio começa a te levar, ele nunca vai te levar para um lugar ruim, porque o rio ele não corre para um mar morto, né? Ele desemboca no mar. Ele desemboca em lugares onde você vai com certeza estar melhor do que onde você está hoje. E eu acredito que quando a gente entende essa dinâmica da vida, a gente entende essa dinâmica do, do Deus que é maior do que eu, né, daquilo que é da jurisdição dele fazer, daquilo que é minha,
daquilo que é do meu próximo, a vida se torna muito mais leve, né? Existem aqueles que dizem, e isso é a voz do ego, né? Que fala assim, quando tudo der certo na minha vida, eu vou ter paz. Quando, na verdade, a gente deveria dizer, quando eu tiver paz, tudo vai dar certo. Porque eu vou ter condição, né, de ver as coisas de uma maneira diferente, eu vou ter condição de observar, eu vou ter condição de absorver aquilo que é melhor. Então, quando você diz eu quero ver, você está dizendo assim, eu quero ver as coisas assim como são, mesmo que inicialmente elas pareçam vir com alguns sentimentos, alguns pensamentos que não são muito, ah, vamos dizer assim, confortáveis, né? E aí é que está, né, a beleza do autoconhecimento, que é quando você se depara com esses momentos onde realmente você está ali, né, vivendo nesse fluir, e muitas pessoas podem pensar assim, mas viver nesse fluir não é ser passivo, né, não é ser passivo às situações, não é ser passivo à realidade. Não, muito pelo contrário, quando você vive no fluir, você não é passivo de maneira nenhuma, o oposto disso, porque quando você está no fluir, o que acontece? Você se responsabiliza pelo que você está sentindo, você se responsabiliza pelo que você está pensando, você analisa, você questiona, você não é passivo de maneira nenhuma, você separa aquilo que vem do amor e aquilo que vem do ego, você separa aquilo que tem a raiz no medo e aquilo que tem a raiz no amor. Então é muito mais ativo do que passivo. E quando você trabalha nisso tudo dentro de você, a realidade que se apresenta do lado de fora de você, ela não faz tanta diferença para você se sentir ou não feliz aonde você está. Porque a verdade é que a única coisa que nós temos de verdade é o presente, é o hoje, é o agora. E eu costumo dizer que Deus está na realidade, Deus está no hoje, Deus está no agora, na nossa vida, neste momento, né? Ele esteve conosco ontem, mas o ontem já passou e Ele está conosco hoje. Ele estará amanhã, mas amanhã eu é que eu não sei se eu estarei viva, né? Talvez Ele me chame para estar lá com Ele. Então, de qualquer forma, a única coisa que eu verdadeiramente tenho. Então, essa passividade que possa parecer eu viver nesse fluir, né, esperar com que chegue a hora de florescer, chegue a hora de perder as folhas, chegue a hora de renovar as raízes, esse fluir de viver na naturalidade da vida e etc., ele é o oposto da passividade, porque para você fluir, você tem que deixar, né, deixar ir muitas vezes aquilo que não te faz bem, os sentimentos e tudo isso, e isso é um ato de ser ativo e não passivo, né? Muitos de nós seguramos tanto os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que é como se eles fossem parte de nós, né? E a partir do momento que a gente acha que ele é parte de nós, a gente acha que agora a gente é, né? A gente é o medo, a gente é o fracasso, quando na verdade os seus pensamentos não são você, os seus sentimentos não são você, eles são como, né, um morador que vive na casa e você é esse morador que vive na sua casa, que é o seu corpo, e eles são como aquele visitante que bate na sua porta. E você, ao ignorar, ele vai continuar ali te perturbando, porque ele quer entrar. Mas ao recebê-lo, ao abrir a porta, você convida ele para entrar. Você acolhe, e essa é o acolher da realidade. Você acolhe ele, aí você traz ele para sua mesa ou para sua sala e você questiona ele. E ao questionar ele, você diz para você mesmo: eu quero esse pensamento, esse sentimento, que ele faça morada em mim, ou eu quero deixá-lo ir. E quando você deixa ele ir, ele vai, e ele não vai ficar ali batendo porque você já falou com ele, pelo menos naquele dia ele já te deixou, né? E eu gosto de dizer o seguinte, uma pergunta que eu sempre faço para mim mesmo quando eu recebo, quando eu acolho esse tipo de pensamento que me leva a um sentimento ruim, eu necessito desse pensamento, eu preciso dele, né? Eu quero sentir isto, eu prefiro sentir isso agora, ou eu prefiro
deixar ele ir, né? Eu prefiro que ele chegue ao pico desse sentimento, ao pico dessa emoção, para que ela se dissolva depois, ou eu prefiro deixar ele ir agora, né? O que sou eu sem esse pensamento? O que é a minha essência de verdade, né? Como eu agiria nessa realidade do meu presente se eu não pensasse isso, se eu não sentisse isso. E tudo isso é uma coisa que nós fazemos aqui dentro, porque a nossa maior realidade, ela acontece aqui dentro. E aqui fora, né, é simplesmente o resultado daquilo que já passou aqui dentro. Então, hoje, na lição de hoje, eu te aconselho, né, e eu te dou essa dica. A primeira coisa, você não é os seus pensamentos. Diga isso para você, eu não sou meus pensamentos, eu não sou meus sentimentos, né? Eles vêm. E se eu acolher, eu posso questioná-los, eu posso analisá-los. E baseado nisso, eu posso também deixá-los ir, né? Eu não preciso brigar contra eles, porque eles são visitantes e não são pessoas que vêm para roubar, não são ladrão da minha realidade, eles não são o ladrão da minha realidade. O ladrão da minha realidade são os pensamentos da ilusão que o ego me traz. Mas eles vêm exatamente, muitas vezes, para serem liberados, né? Muitas vezes eles vêm à tona exatamente para que eu os deixe ir. Então é importante que a gente tenha essa visão. Então, no dia de hoje, eu te aconselho a querer ver, né? E quando você diz, eu quero ver, você diga, eu quero ver, mas eu quero ver assim como é. Eu quero ver a realidade. Eu quero ver o que é. Não o que eu gostaria que fosse. Eu não quero ver as minhas expectativas. Eu não quero ver as minhas histórias. Eu não quero ver os meus pensamentos egóticos, né? Eu não quero ver tudo isso. Eu quero ver assim como é, para que eu possa acolher. E uma vez que eu acolho, eu quero aprender a boiar nesse rio. Eu quero aprender a descansar nesse rio, sabendo que as decisões que eu faço aqui, as análises que eu faço aqui, elas vão me levar a viver a realidade do amor, porque essa é a única realidade criada por Deus. É uma realidade que tudo que nos acontece tem a base principal no amor. Então eu te aconselho a fazer isso, lembrando que você não é o que você está pensando, você não é o que você está sentindo. Tudo isso, seus sentimentos, os seus pensamentos, eles vêm, mas eles também vão. Por isso, acolha o que é hoje, acolha o seu agora, porque este é o maior e melhor presente que você pode ter. No mais, nos falamos na próxima lição e qualquer coisa, continue entrando em contato conosco. Deus abençoe a todos e que o seu dia de hoje seja um dia de uma realidade de excelência, né? E que você seja capaz de ver com os olhares de águia, né? E ir além das limitações do seu ego. Um bom final de dia para vocês e nos vemos na próxima lição.